Sim, Nietzsche é reconhecido por várias razões. Primeiramente, como o indivíduo que procurava desmantelar os valores cristãos para abrir espaço para o super-homem, que proclamou a morte de Deus e nossa responsabilidade por isso. Além disso, é conhecido como um filósofo cujas ideias foram distorcidas por alguns dos piores indivíduos da história. No entanto, também foi alguém que se preocupava profundamente com a filosofia da felicidade e refletia mais do que quase qualquer outro pensador sobre o que verdadeiramente tornava um ser humano miserável. Enquanto muitos filósofos tinham teorias fantásticas sobre o que trazia felicidade, exploraremos o que a natureza considerava que tornava um ser humano miserável, deprimido e autodestrutivo. Aprendemos como o medo do poder gera ressentimento, como as ações de outras pessoas podem nos afundar na confusão e desespero, e como buscar diretamente a felicidade muitas vezes a torna inatingível. Nietzsche também acreditava que a busca pela autenticidade e pela superação de si mesmo eram essenciais para evitar a mediocridade e a conformidade que, segundo ele, sufocavam o espírito humano. Ele desafiava as pessoas a confrontarem suas próprias fraquezas e a encontrarem a força para criar seus próprios valores em um mundo desprovido de significados objetivos. Essa abordagem radicalmente individualista e crítica da moralidade tradicional visava libertar o potencial humano. Como sempre, recomendo que você analise criticamente cada uma dessas ideias para ver se elas se alinham com suas próprias convicções, e não aceite minha interpretação da natureza como uma verdade absoluta. Cada pessoa pode ter sua própria perspectiva, e é importante questionar, refletir e formar suas próprias conclusões com base em sua experiência e entendimento pessoal. Além disso, ao explorar as ideias de Nietzsche, é importante contextualizar suas obras e entender as complexidades de seu pensamento, sem simplificações que possam distorcer sua verdadeira intenção. Você é novo aqui no canal? Então se inscreva agora mesmo e ative o sininho para nunca perder nenhum vídeo aqui. Para começar, se você está constantemente em busca do prazer, Nietzsche acredita que é possível que já tenha perdido, pois o primeiro passo para a miséria é perseguir o conforto. A filosofia de Nietzsche está repleta de advertências, e talvez a mais significativa de todas seja representada pela figura do último homem, uma imagem perturbadora do que a humanidade poderia se tornar com todo o seu acesso às comodidades modernas. O último homem é uma criatura que surge após o desaparecimento dos valores religiosos, mas sem nada para substituí-los. Assim, nos reduziríamos em nossos desejos básicos, buscando conforto e evitando o desconforto, sem uma orientação geral em nossas vidas. Nietzsche acreditava que essa busca incessante pelo prazer e pelo conforto levava à mediocridade e à estagnação espiritual. Ele via o último homem como o antítese do super-homem, um ser conformista e sem ambições, incapaz de grandes feitos ou de buscar significados mais profundos na vida. Esse estado de complacência e apatia é para Nietzsche um dos maiores perigos da modernidade. Ele argumentava que a verdadeira realização e felicidade vem através da superação de desafios e da criação de novos valores, algo que exige coragem e disposição para enfrentar o sofrimento. Nietzsche via a vida como uma série de batalhas e acreditava que somente aqueles que abraçam essa luta podem alcançar um sentido verdadeiro e profundo em suas vidas. Além disso, ele enfatizava a importância de viver autenticamente, de acordo com os próprios valores, em vez de seguir passivamente os ditames da sociedade. Para Nietzsche, o desenvolvimento pessoal e a autorrealização são processos contínuos de autossuperação e autoafirmação, nos quais o indivíduo deve constantemente se esforçar para transcender suas limitações e criar seu próprio caminho. Portanto, a filosofia de Nietzsche não é apenas uma crítica à busca pelo prazer e pelo conforto, mas também um chamado à ação, à criação e à coragem de viver de maneira significativa e plena. Encorajo você a examinar criticamente cada uma dessas ideias para ver se elas ressoam com você, e não tome minha interpretação da natureza como algo absoluto. Além disso,
ao explorar as ideias de Nietzsche, é importante contextualizar suas obras e entender as complexidades de seu pensamento, sem simplificações que possam distorcer sua verdadeira intenção. É por isso que Nietzsche vê o declínio dos valores cristãos como uma oportunidade tremenda e uma possibilidade terrível. Que todos os indivíduos se transformem em seres passivos e indolentes. O último homem busca facilidade em todos os aspectos. Ele falha em reconhecer o propósito na luta ou no vigor, porque a criatividade para estabelecer valores pessoais está ausente e a volição carece de potência para ativá-lo em ações. Eles deixaram suas vidas escaparem sem qualquer agência. Eles nem mesmo são donos de si mesmos. Eles não têm domínio sobre seu próprio ser, nem sobre o mundo ao seu redor. Portanto, passam pela existência em um leve desânimo. Cada dia se torna prazeroso ao buscarmos conforto sem fim, mas em última análise, nos afogamos em um abismo vazio de sentido da vida, não encontrado em nenhum lugar daqueles momentos efêmeros buscados diariamente. A questão de saber se a Mãe Natureza acredita que a humanidade um dia despertará para a compreensão de que a sua existência foi em vão, ou continuará a persistir neste descontentamento morno até que a morte permaneça incerta. No entanto, uma coisa é certa: seria de fato um trágico desperdício do potencial humano. Nietzsche postula que grandes alegrias só podem ser alcançadas através da busca de grandes desconfortos, um tema recorrente em sua filosofia. Seja ilustrado por Zaratustra descendo da iluminação apenas para ser desprezado pelo mundo, mas encontrando alegria, ou pelo indivíduo forte que encontra poder na dor que fortalece constantemente sua determinação. Essas representações enfatizam a crença de Nietzsche de que a verdadeira realização vem através de abraçar as lutas de braços abertos. Nietzsche também argumenta que a verdadeira realização vem da capacidade de enfrentar e superar dificuldades, uma filosofia que se reflete em seu conceito do eterno retorno, onde viveríamos nossas vidas repetidamente. Ele desafia cada indivíduo a viver de tal maneira que aceitaria reviver cada momento, bom ou ruim, infinitamente. Este conceito reforça a ideia de que devemos encontrar significado e propósito em nossas ações e escolhas diárias, enfrentando a dor e a luta como partes integrantes de uma vida bem vivida. Além disso, Nietzsche valoriza a ideia do amor fati, o amor ao destino, onde a aceitação e a afirmação de todas as experiências da vida, incluindo o sofrimento, são vistas como essenciais para o crescimento pessoal e a autossuperação. Para ele, é através do enfrentamento corajoso dos desafios e da transformação do sofrimento em força que alcançamos nosso verdadeiro potencial. Portanto, a queda dos valores tradicionais não deve ser vista apenas como um vazio a ser preenchido com conforto, mas como uma oportunidade de criar novos valores e significados que nos desafiem a viver de forma mais plena e autêntica. Encorajo você a examinar criticamente cada uma dessas ideias para ver se elas ressoam com você, e não tome minha interpretação da natureza como algo absoluto. Além disso, ao explorar as ideias de Nietzsche, é importante contextualizar suas obras e entender as complexidades de seu pensamento, sem simplificações que possam distorcer sua verdadeira intenção. A natureza acredita que a verdadeira felicidade só pode ser alcançada escolhendo conscientemente sofrer por dois motivos. A primeira razão é aparentemente simples: o conforto excessivo nos enfraquece. A natureza não é uma otimista cega. Ela reconhece a dureza inerente da realidade e a inevitabilidade do sofrimento. Ela reconhece que a dor inesperada pode ser mais insuportável e fatal. No entanto, o único meio pelo qual podemos reunir forças suficientes para lidar com, e às vezes, até mesmo deleitar-nos com as vicissitudes da vida, é escolhendo voluntariamente o nosso próprio caminho para o sofrimento. A segunda razão é que, através do sofrimento, encontramos um sentido mais profundo e autêntico na vida. Nietzsche acreditava que a dor e a adversidade nos forçam a confrontar nossas limitações, a questionar nossas crenças e a buscar um propósito maior.
É nesse processo de luta e superação que desenvolvemos nossas habilidades, caráter e, mais importante, nossa capacidade de criar e afirmar nossos próprios valores. Escolher o caminho do sofrimento não significa buscar o martírio ou a autopunição, mas sim aceitar os desafios e as dificuldades como oportunidades para crescer e evoluir. Isso se alinha com o conceito nietzschiano de amor fati, amar o destino, que nos ensina a abraçar todas as experiências da vida, incluindo o sofrimento, como partes essenciais do nosso desenvolvimento e realização. Além disso, Nietzsche via a capacidade de enfrentar e superar o sofrimento como uma forma de fortalecer nossa vontade de poder, um conceito central em sua filosofia que se refere à força interna e ao impulso criativo que nos motiva a alcançar nossos objetivos e a transcender nossas limitações. Ele acreditava que, ao abraçar o sofrimento e transformá-lo em uma força motriz, podemos alcançar um estado de ser mais elevado e autêntico. Portanto, ao escolher conscientemente o caminho do sofrimento, estamos, na verdade, escolhendo um caminho de fortalecimento, crescimento e realização. Encorajo você a examinar criticamente cada uma dessas ideias para ver se elas ressoam com você e não tome minha interpretação da natureza como algo absoluto. Além disso, ao explorar as ideias de Nietzsche, é importante contextualizar suas obras e entender as complexidades de seu pensamento, sem simplificações que possam distorcer sua verdadeira intenção. Da mesma forma que uma nova peça musical pode parecer inicialmente estranha e irritante, mas com o tempo acabamos por amá-la através da familiaridade, a natureza deseja que aprendamos a apreciar a dor por meio da exposição contínua. Uma segunda razão é um pouco mais sutil, porém, em última análise, bastante perspicaz. Quanto mais dor suportamos, mais amplia-se nossa liberdade. Afinal, para realizar algo significativo, precisamos estar preparados para enfrentar o sofrimento. Se aspiramos a erguer um grande império como Alexandre, o Grande, criar obras de arte extraordinárias como Da Vinci, ou simplesmente assumir o controle de nossas próprias vidas, teremos que enfrentar desafios, pois somente através da experiência da dor cultivaremos a fortaleza para alcançar uma verdadeira liberdade. Para Nietzsche, nosso grau de autonomia está diretamente ligado à nossa disposição de suportar para alcançar nossa vontade. E se não pudermos tolerar o desconforto, então nossa liberdade será bastante limitada. A verdadeira liberdade, segundo Nietzsche, é conquistada através da capacidade de enfrentar e superar o sofrimento, fortalecendo nossa vontade e forjando nosso próprio caminho. Além disso, ele enfatiza a importância do amor fati, o amor ao destino, onde a aceitação e a afirmação de todas as experiências da vida, incluindo o sofrimento, são vistas como essenciais para o crescimento pessoal e a autossuperação. Para ele, é através do enfrentamento corajoso dos desafios e da transformação do sofrimento em força que alcançamos nosso verdadeiro potencial. Portanto, ao escolher conscientemente o caminho do sofrimento, estamos, na verdade, escolhendo um caminho de fortalecimento, crescimento e realização. Encorajo você a examinar criticamente cada uma dessas ideias para ver se elas ressoam com você, e não tome minha interpretação da natureza como algo absoluto. Além disso, ao explorar as ideias de Nietzsche, é importante contextualizar suas obras e entender as complexidades de seu pensamento, sem simplificações que possam distorcer sua verdadeira intenção. Mas por que tanto foco na força? Por que tanto ênfase em obter poder? Qual é o propósito desse poder? O medo do poder é um tema recorrente na filosofia de Nietzsche. Muitas vezes, ele é retratado como um filósofo obcecado pelo poder, e há certa verdade nessa afirmação. Nietzsche acreditava que todos nós possuímos uma vontade de poder latente, pronta para se manifestar no mundo e dentro de nós mesmos. No entanto, Nietzsche não é meramente um fetichista do poder, como alguns o acusaram. Ele acredita que o poder e a força são pré-requisitos importantes para a prosperidade da humanidade. Isso é exemplificado na forma como ele enxerga o comportamento das pessoas quando se sentem impotentes.
Do ponto de vista dele, a impotência não é uma virtude, mas traz à tona o pior da natureza humana, principalmente através do conceito de ressentimento. O ressentimento é uma emoção com a qual todos estamos familiarizados. Surge quando vemos alguém mais próspero ou bem-sucedido do que nós em um campo que valorizamos. No entanto, a inveja não é motivadora, é destrutiva. Seu objetivo não é nos elevar ao nível dessas pessoas, mas derrubá-las ao nosso nível para aliviar nosso ressentimento, sem enfrentar a realidade de que talvez sejamos inadequados em nossos próprios padrões. Isso é claramente uma emoção desagradável de se sentir, e Nietzsche não foi o primeiro a apontá-la. O ressentido vive em um estado constante de negação sobre seus verdadeiros desejos. Ademais, Nietzsche desenvolve a ideia do super-homem, que é uma figura que transcende os valores e a moralidade convencionais, criando seus próprios valores e vivendo de acordo com sua vontade de poder. O super-homem é um exemplo de alguém que canaliza essa vontade de poder de maneira criativa e afirmativa, em vez de se deixar consumir pelo ressentimento. Para Nietzsche, o desenvolvimento do poder pessoal e da força interior é essencial para a autossuperação e a realização plena do potencial humano. Ele vê isso como um antídoto para a mediocridade e a conformidade, incentivando indivíduos a buscar grandeza e autenticidade em suas vidas. Se ressentimos alguém com um corpo melhor do que o nosso, então isso revela que desejamos alcançar a posição física daquele indivíduo. No entanto, se nos sentimos impotentes, significa que não temos a capacidade de atingir esse sucesso. Nesse caso, a única saída é afirmar que a posição desejada não é tão valiosa quanto parece. Tornamo-nos como a raposa na fábula de Esopo, que, incapaz de alcançar as uvas desejadas, declara que provavelmente estavam azedas de qualquer forma. Mas essa autoilusão não pode trazer verdadeira satisfação, pois suprime o que realmente desejamos. Se ressentimos de algo, não podemos nos esforçar por isso, mesmo que no fundo seja nosso desejo mais sincero. E a crueldade desse truque é clara. Transforma o que poderia ter sido uma motivação para fortalecer nossa vontade e alcançar nosso desejo mais profundo em uma garantia de que nunca estaremos satisfeitos. O que poderia ter sido um obstáculo temporário se torna uma amputação permanente de nossa conexão com a felicidade. Além disso, nos encoraja a odiar o objeto de nosso ressentimento e a buscar vingança contra uma vida que sentimos que nos prejudicou. Esse ódio pode se manifestar em atitudes destrutivas, tanto para nós mesmos quanto para os outros, perpetuando um ciclo de negatividade e descontentamento. E, segundo Nietzsche, nos encontramos nesse estado de impotência porque temos o próprio poder. Associamos isso com algumas das maiores atrocidades da história, sem reconhecer que todos os grandes benefícios da humanidade também exigiram poder. E o tipo de poder que Nietzsche tem em mente não é meramente físico, mas implica uma espécie de superação pessoal difícil de se concretizar. Esta superação envolve confrontar e transcender nossas limitações, medos e inseguranças, abraçando a plena responsabilidade por nossas vidas e ações. Ela requer um compromisso contínuo com o crescimento pessoal e a autenticidade, buscando viver de acordo com nossos valores e aspirações mais profundas, apesar das dificuldades e resistências internas e externas. Mas, em parte, isso implica recusar-se a submeter sua vontade à de outro. Significa reconhecer a si mesmo como o soberano de sua própria vida, com toda a pressão avassaladora e a liberdade radical que isso implica. Isso significa não permitir que a moralidade ou os gostos dos outros ditem o que você faz, mas estar completamente no controle e assumir total responsabilidade por sua existência. Embora seja fácil descartar isso como uma sabedoria superficial, é importante parar e considerar quão radical é essa ideia de liberdade. Segundo Nietzsche, os verdadeiramente livres nem mesmo estão sujeitos às regras da moralidade. Eles tomam plena propriedade de suas decisões e se recusam a submeter sua vontade à de qualquer outro. Essa independência de pensamento, vontade e ação é maior do que a proposta por quase qualquer outro filósofo. E, no entanto,
Nietzsche sugere que comecemos a praticá-la para não sermos consumidos pelo ressentimento e pela fraqueza. Contrariamente à crença popular, essa forma de poder eventualmente se torna benevolente por si só, sem necessidade de compulsão externa, como ele expressa. O estado em que prejudicamos os outros raramente é tão satisfatório quanto aquele em que beneficiamos nossos pares. No entanto, quero aprofundar um pouco mais neste tema da independência, porque se há algo que Nietzsche considera como uma rota segura para a desesperança, é estar excessivamente influenciado pelas multidões. Ele argumenta que a busca pela aprovação e conformidade leva à mediocridade e à perda da autenticidade. Em suas obras, Nietzsche frequentemente critica o comportamento do rebanho, aqueles que seguem cegamente as normas e expectativas da sociedade sem questionamento. Para ele, a verdadeira grandeza e criatividade só podem emergir quando um indivíduo se liberta das correntes do conformismo e abraça sua singularidade, mesmo que isso signifique enfrentar a solidão e a incompreensão. A independência que Nietzsche defende é, portanto, uma forma de autoafirmação radical. Ele sugere que devemos desafiar constantemente nossas próprias crenças e valores e estar dispostos a destruí-los e reconstruí-los à medida que buscamos uma vida autêntica e significativa. Essa jornada exige coragem e resistência, pois envolve a aceitação do caos e da incerteza como elementos essenciais da existência humana. Na peça A Porta Fechada de Sartre, o personagem Garcin fecha famosamente o drama dizendo: "O inferno são os outros". No entanto, esta linha tem sido frequentemente tirada de contexto e interpretada erroneamente para retratar Sartre como um profundo misantropo. A verdade, porém, é um pouco mais complicada. Sartre se refere, pelo menos em parte, à tendência humana de temer o julgamento dos outros e de que nossa autoimagem seja regulada pelas opiniões de nossos pares. Nietzsche compartilha essa preocupação e aponta uma tendência humana que pode nos causar muita miséria: permanecer demasiado tempo em companhia de outros, de modo que nos alienamos de nosso próprio caráter. Uma das imagens às quais Nietzsche recorre repetidamente em sua filosofia é a do rebanho. Este conceito abrange a maioria da sociedade e Nietzsche os via como tendo, falando em termos gerais, as mesmas opiniões e perspectivas de vida. No entanto, ele não achava que as pessoas fossem naturalmente assim. Ele afirma que está ao alcance de quase qualquer pessoa cultivar sua individualidade e estar mais satisfeita, alcançando um maior nível de autodesenvolvimento e compreensão. No entanto, em sua opinião, o rebanho tem uma reação violenta a qualquer tentativa de diferenciação. Acima de tudo, o rebanho valoriza a previsibilidade, e quanto mais similares as pessoas forem entre si e a seus próprios passados, mais previsíveis podem ser. Portanto, o rebanho é um obstáculo para quem tenta abraçar a liberdade radical e a individuação, e exerce pressão social e física para devolvê-los a uma forma de pensar e viver estreitamente por si mesma. É interessante notar que Sartre, em sua obra, explora a dinâmica entre a liberdade individual e a pressão social de maneira similar. Embora ele seja conhecido por sua frase "a existência precede a essência", destacando que somos responsáveis por criar nossos próprios valores e significados, ele também reconhece o peso do olhar e do julgamento dos outros na formação da nossa identidade. Enquanto Nietzsche enfatiza a necessidade de se distanciar do rebanho para alcançar a verdadeira individuação, Sartre sugere que a liberdade individual é constantemente ameaçada pela presença e expectativas dos outros. Para ambos os filósofos, a busca pela autenticidade e a superação das influências externas são centrais para o desenvolvimento pessoal, mas Nietzsche vê isso como um conflito mais direto e quase combativo contra a conformidade social. Além disso, Sartre e Nietzsche partilham a ideia de que a sociedade impõe limitações significativas ao indivíduo. Para Nietzsche, o processo de individuação é uma forma de resistência contra essas limitações, um esforço para transcender a mediocridade e alcançar o potencial máximo do ser humano. Sartre, por outro lado,
Vê a tensão entre o ser para si e o ser para o outro como uma condição inevitável da existência humana, uma luta contínua que define nossa liberdade e nossa angústia existencial. Essa espécie de pressão social não necessariamente seria vista como algo ruim. No entanto, Nietzsche não enxerga o sujeito genuinamente conquistando qualquer impulso que seja inaceitável para o rebanho, mas sim reprimindo esses impulsos. É essa repressão que causa tal falta de satisfação e infelicidade. Nietzsche acredita que essa repressão dos impulsos naturais e individuais leva à formação de ressentimento e à internalização de valores que são alheios à nossa verdadeira natureza. Ele introduz o conceito de moral de escravo, em contraste com a moral de senhor. A moral de escravo, segundo Nietzsche, é caracterizada pela valorização de características como humildade, fraqueza e submissão, e é imposta pelo rebanho para manter a conformidade e a ordem social. Por outro lado, a moral do senhor valoriza a força, a coragem e a assertividade, características que são reprimidas pela pressão social do rebanho. Essa dinâmica de repressão impede o florescimento do que Nietzsche chama de vontade de poder, a força vital que impulsiona os indivíduos a superar suas limitações e afirmar suas próprias identidades. Para Nietzsche, a repressão dessa vontade resulta em uma vida medíocre e insatisfatória, em contraste com uma vida autêntica e realizada, que seria possível se os indivíduos fossem livres para expressar e desenvolver suas verdadeiras capacidades e desejos. Nietzsche também argumenta que essa repressão não é apenas individual, mas cultural. Ele vê a sociedade ocidental, influenciada por séculos de moralidade cristã, como profundamente repressiva, promovendo valores que suprimem a vitalidade e a criatividade humanas. Essa visão crítica da moralidade tradicional é central para o seu projeto de transvaloração de valores, onde ele propõe uma reavaliação radical dos valores predominantes em favor de uma moralidade que celebra a vida, a criatividade e a individualidade. Portanto, a pressão social não é apenas um problema de conformidade, mas uma força que molda a própria estrutura de nossos valores e desejos, muitas vezes em detrimento de nossa verdadeira natureza e potencial. Nietzsche vê na superação dessa repressão a chave para uma vida mais plena e autêntica, onde os indivíduos são livres para buscar e realizar seu próprio caminho, em vez de serem limitados pelas expectativas e normas do rebanho. Inclusive, essa pressão social pode chegar a níveis inconscientes, e acabamos passando toda a nossa vida em busca de uma irritação que não podemos encontrar nem coçar, perpetuando uma constante insatisfação sem qualquer pista sobre a causa. Este é o destino que nos espera se nos entregarmos por completo à multidão. Não é de surpreender que pensadores psicanalíticos posteriores, como Jung, tenham admirado a percepção que Nietzsche tinha sobre o funcionamento interno de sua própria mente. No entanto, ao contrário de alguns pensadores monásticos, Nietzsche não acredita que devamos passar toda a nossa vida em solidão. Um dos principais conflitos dentro do personagem de Zaratustra é a tensão entre seu impulso de sair e interagir com as pessoas, devido ao seu grande amor pela humanidade, e seu impulso de se retirar para sua caverna em uma solidão perfeitamente individualizada. Acredito que há uma lição aqui para todos nós. A questão de como equilibrar nossa individualização com nossa interação com os outros é uma pergunta em aberto e que deve ser constantemente reavaliada. Mas Nietzsche nos adverte sobre a possibilidade de nos envolvermos tanto em multidões e comunidades que acabamos por nos esquecer de nós mesmos. Nietzsche também sugere que esse equilíbrio não é algo fixo, mas um processo dinâmico que exige atenção contínua e ajuste. Em sua filosofia, o eterno retorno pode ser visto como uma metáfora para essa reavaliação constante. Devemos nos perguntar repetidamente se a forma como estamos vivendo nossas vidas é algo que estaríamos dispostos a repetir indefinidamente. Esta reflexão nos força a confrontar nossa autenticidade e as escolhas que fazemos, garantindo que não nos percamos nas expectativas e normas da sociedade. Portanto, a advertência de Nietzsche não é apenas sobre evitar a conformidade,
mas também sobre a importância de um exame contínuo de nossa relação com a sociedade e conosco mesmos. Ele nos incentiva a cultivar uma vida que seja verdadeiramente nossa, sem perder a conexão com a humanidade, mas sem nos tornarmos prisioneiros de suas correntes. Nos tornamos estranhos para nossos próprios personagens e perdemos qualquer consciência do que nos faz felizes e realizados, ou mesmo do que nos faz miseráveis. Nos tornaremos emocionalmente amortecidos e caminharemos por aí com uma insatisfação vidrada, conscientes de que algo está errado, mas incapazes de identificar o que. Para Nietzsche, este é um estado lamentável, pois é desagradável e insatisfatório, mas também é um desperdício de tudo que poderíamos ter acrescentado ao mundo. Nietzsche via a conformidade como uma traição à singularidade do indivíduo, a esse único e maravilhoso potencial que cada pessoa carrega. Ele acreditava que a verdadeira grandeza e criatividade surgem apenas quando alguém é fiel à sua própria natureza, desafiando as normas e expectativas impostas pelo rebanho. Para Nietzsche, a repressão dos desejos e impulsos individuais não apenas causa infelicidade, mas também impede a realização do potencial humano máximo. Ele sugere que cada pessoa possui a capacidade de criar valores e significados próprios, e que essa criatividade é essencial para o progresso e a evolução da humanidade. Poucos entre nós escapam das provações e tribulações de fazer parte de uma comunidade. Como animais sociais, é difícil viver sem a companhia de outros. No entanto, Nietzsche nos lembra que não devemos sacrificar nossas próprias vontades apenas para agradar os outros. No entanto, Nietzsche também reconhecia que a interação social é inevitável e necessária. A chave, segundo ele, está em não permitir que essas interações comprometam nossa integridade e autenticidade. Devemos buscar um equilíbrio onde possamos participar da vida comunitária sem perder nossa individualidade. Este equilíbrio é essencial para evitar o estado de alienação e insatisfação que Nietzsche descreve, onde nos tornamos estranhos para nós mesmos. Mas há um aviso em sua filosofia que muitas vezes é negligenciado. Nietzsche é frequentemente retratado como um pensador sério e atormentado, irritado com a tolice filosófica da sociedade ao seu redor. No entanto, isso pode obscurecer o fato de que ele também enfatiza uma abordagem leve e amigável da vida, vendo um excesso de seriedade como um sinal de infelicidade. Para Nietzsche, a seriedade tomada de forma errada pode ser prejudicial. Para ele, a verdadeira seriedade é estar comprometido com a própria autotranscendência e o crescimento pessoal, não com os padrões rígidos e as convenções sociais. A seriedade, na visão de Nietzsche, deveria ser direcionada para a criação de si mesmo e a busca de uma vida autêntica, onde a leveza e a alegria são componentes indispensáveis. Este equilíbrio entre seriedade e leveza é crucial para evitar a armadilha da conformidade e alcançar a verdadeira liberdade e realização. Ele vê essa atitude como uma postura em relação à vida que é fundamentalmente inflexível e carente de leveza, uma abordagem que leva quase tudo muito a sério. Para Nietzsche, isso nos sobrecarrega com uma seriedade artificial, colocando uma pressão excessiva em nós mesmos e em nossas vidas para se conformar a certos padrões, privando assim a existência de sua maravilha essencial. Isso significa que nos fixamos tanto em como as coisas deveriam ser, que acabamos por negligenciar a apreciação do mundo como ele realmente é. Nietzsche acredita que essa seriedade artificial é uma forma de auto-engano, uma tentativa de impor uma ordem rígida e uma moralidade fixa sobre uma realidade que é intrinsecamente caótica e mutável. Ele sugere que, ao insistir em uma visão estreita do que é bom ou certo, limitamos nossa capacidade de experimentar a plenitude e a riqueza da vida. Isso nos leva a viver de acordo com padrões externos e expectativas alheias, em vez de explorar e afirmar nossa própria vontade e criatividade. Essa observação é uma extensão de muitos pensadores anteriores, desde os budistas até os estoicos. Eles apontaram que nosso apego às pessoas e coisas que não estão sob nosso controle
nos trará infelicidade a longo prazo. Nietzsche simplesmente estende esse pensamento a uma área da vida à qual estamos muito apegados, a área da moralidade. Para ele, chamar algo de bom é se apegar a uma forma particular em que o mundo deveria ser. Os budistas, por exemplo, ensinam que o desapego é essencial para alcançar a iluminação e evitar o sofrimento, enquanto os estoicos defendem a aceitação do que não podemos controlar como um caminho para a tranquilidade. Nietzsche, no entanto, leva essa ideia além, argumentando que nosso apego às convenções morais é uma das formas mais insidiosas de autoimposição e autorrestrição. Ele vê a moralidade tradicional como uma construção humana que muitas vezes serve para reprimir nossos instintos naturais e nossa vontade de poder. Para Nietzsche, a moralidade convencional é uma tentativa de domesticar o ser humano, de suprimir sua vitalidade e espontaneidade em nome de uma ordem social que beneficia o rebanho, mas não o indivíduo. Ele propõe uma transvaloração de todos os valores, uma reavaliação radical dos conceitos de bem e mal, para liberar o potencial criativo e afirmativo do ser humano. Além disso, Nietzsche acredita que a vida deve ser vivida com uma atitude de amor fati, o amor pelo destino. Esta ideia implica uma aceitação plena e entusiástica de tudo o que acontece, abraçando a vida em sua totalidade, com todas as suas incertezas e imperfeições. Esta abordagem não apenas contrasta com a seriedade rígida que ele critica, mas também promove uma forma de viver que é aberta, flexível e profundamente engajada com a realidade tal como ela é. Em resumo, Nietzsche nos convida a abandonar a seriedade artificial e a moralidade rígida em favor de uma abordagem mais leve, brincalhona e afirmativa da vida. Ele nos desafia a viver autenticamente, a criar nossos próprios valores e a abraçar a maravilha fundamental da existência, sem nos prender às expectativas e normas externas. Dessa forma, Nietzsche consegue ir além dos estoicos ao enquadrar nosso próprio sistema moral como um apego que pesa sobre nossos caracteres e pensamentos, levando-nos à desesperança. Enquanto os estoicos recomendam a aceitação do que não podemos controlar e a manutenção da virtude como um caminho para a serenidade, Nietzsche argumenta que até mesmo essa virtude estoica pode ser uma forma de repressão e conformidade. Ele acredita que os sistemas morais tradicionais, incluindo a ética estoica, podem limitar nossa verdadeira liberdade e potencial criativo. Por outro lado, ele descreve um pensador alegre que está livre dessas preocupações. Eles superaram as definições tradicionais de moralidade e valor e podem, em vez disso, dançar pela vida. Esse pensador alegre é capaz de abraçar a vida em toda a sua complexidade e incerteza, sem ser oprimido pelas normas morais impostas pela sociedade. Isso é parte da doutrina do amor fati, ou amor ao destino. Ele diz que idealmente não deveríamos querer que nada fosse diferente nem para frente nem para trás pela eternidade. O amor fati envolve a aceitação radical de todos os aspectos da vida, incluindo o sofrimento e as dificuldades, como partes necessárias e valiosas do nosso destino. Para Nietzsche, essa aceitação plena e entusiástica da vida é a chave para a verdadeira liberdade e felicidade. O conceito de amor fati está intimamente ligado à ideia do eterno retorno, uma das noções mais desafiadoras de Nietzsche. Ele nos convida a imaginar que teremos que viver nossas vidas repetidamente, exatamente da mesma maneira, por toda a eternidade. Esta visão é uma prova extrema da aceitação da vida, pois nos obriga a considerar se estamos vivendo de uma forma que poderíamos querer repetir infinitamente. Aceitar o eterno retorno com alegria é o ápice da afirmação da vida para Nietzsche, significando que abraçamos completamente nosso destino sem arrependimentos ou desejo de mudança. Deveríamos cultivar espíritos tão fortes que possamos nos alegrar com o que a vida nos trouxer. Mas isso só é possível se nos libertarmos do instinto de julgar que herdamos de filosofias mais antigas e desenvolvermos o poder para nos regozijarmos nos aspectos desagradáveis da vida. Nietzsche acredita que essa força espiritual nos permite transcender os valores tradicionais
e abraçar a vida em toda a sua complexidade, incluindo suas dificuldades e sofrimentos. Há uma grande diferença entre alguém que é alegre porque nunca enfrentou uma pergunta perturbadora e alguém que passou por essas perguntas e descobriu um profundo amor pela vida. Para Nietzsche, a verdadeira alegria vem da superação das crises e desafios existenciais, do confronto com as questões mais difíceis e da aceitação radical da vida como ela é. Esta alegria não é superficial, mas profunda e autêntica, baseada em uma compreensão clara e plena da condição humana. Por outro lado, exploraremos a seguir essa doutrina do amor ao destino e, ao fazê-lo, destacamos a distinção final que Nietzsche faz entre o miserável e o alegre. Essa diferença reside em dizer sim à vida ou dizer não a ela. Para Nietzsche, o sim à vida representa uma aceitação completa de todos os seus aspectos, sem tentar negar ou fugir das partes difíceis. Dizer sim à vida é uma afirmação total do nosso destino, incluindo a dor, o sofrimento e a incerteza. Ao considerarmos juntas todas as coisas que Nietzsche acredita serem propícias para nossa acentuada miséria, como o ódio ao sofrimento, o medo do poder, o desprezo pela individualização e a recusa em se libertar das avaliações tradicionais, todas têm algo em comum: negar algum aspecto da vida, negar-se a se alegrar com isso. Aquele que odeia o sofrimento diz não ao sofrimento e foge dele, enquanto a pessoa que teme a individualização ou o poder faz o mesmo com seu objeto de terror. Finalmente, a pessoa obcecada pela moralidade se recusa a reconhecer sua liberdade radical e acorrenta suas possibilidades com elos forjados a partir do bem e do mal em cada caso. Nietzsche vê essas correntes morais como construtos que limitam a nossa capacidade de viver de maneira plena e autêntica. Ele argumenta que a verdadeira liberdade vem da criação de nossos próprios valores e da rejeição das imposições morais externas. Ao fazer isso, nos libertamos das limitações que nos impedem de abraçar a vida em sua totalidade. Para Nietzsche, a pessoa que diz sim à vida é capaz de encontrar beleza e significado em todas as experiências, até mesmo nas mais dolorosas e desafiadoras. Esta aceitação incondicional é o que ele chama de amor fati, o amor pelo destino, que envolve abraçar tudo o que a vida nos oferece sem reservas ou arrependimentos. Esse amor pelo destino nos permite viver de maneira mais rica e significativa, transformando até mesmo o sofrimento em uma fonte de crescimento e alegria. Em resumo, Nietzsche nos convida a rejeitar os julgamentos e valores tradicionais que nos limitam e a adotar uma atitude de aceitação radical e alegria diante da vida. Ao fazer isso, podemos transcender a miséria que vem da negação e do medo e alcançar uma existência mais plena e autêntica, baseada no amor fati e na afirmação total do nosso destino. Nietzsche pensou que, ao negarmos algum aspecto fundamental da vida, estaríamos nos privando de uma existência plena. Portanto, a solução é abraçar esse aspecto em seu lugar. Assim, ele propõe substituir nosso ódio à dor pela busca ativa por ela. Ao invés de fugir do sofrimento, ele nos encoraja a enfrentá-lo de frente, a aprender e crescer a partir dele, transformando-o em uma força vital que nos fortalece. Nietzsche nos desafia a enfrentar nossos medos e abraçá-los com amor em seu lugar. Ele destaca esse tema de confronto com o medo e transformação em diversos aspectos, como o medo do poder, substituído pela vontade de poder, o desprezo pela individualização, agora celebrando as idiosincrasias individuais, e a obsessão pela moralidade, sendo substituída pela revalorização de todos os valores e um abraço à liberdade radical em cada aspecto da vida. Nietzsche nos faz refletir sobre nossa tendência de sentir repulsa por certas partes da vida e nos obriga a enfrentá-las e a abraçá-las com amor. Um exemplo claro disso é sua doutrina do eterno retorno, um exercício mental que nos pede para imaginarmos nossas vidas se repetindo infinitamente no tempo. Ele nos desafia a considerar se ficaríamos cheios de medo ou cheios de alegria diante dessa perspectiva. Aqueles que adotam a primeira atitude estão, segundo Nietzsche, fundamentalmente dizendo não à vida, negando sua própria existência.
Em vez disso, a única abordagem sensata é abraçar, amar e dizer sim à vida, independentemente de suas nuances e desafios. Nietzsche argumenta que essa aceitação radical da vida, com todas as suas imperfeições e desafios, é a chave para a verdadeira realização e liberdade. Ele acredita que, ao dizer sim à vida, estamos afirmando nossa própria existência e potencial, transformando até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento e autodescoberta. Adotar essa perspectiva não é apenas uma forma de lidar com a realidade, mas uma maneira de transcender as limitações impostas pelos valores e normas tradicionais. É uma chamada para viver de forma autêntica, abraçando cada momento e aspecto da vida com entusiasmo e gratidão. Essa abordagem nos liberta das amarras do passado e das expectativas sociais, permitindo-nos criar nossos próprios valores e significados. Em última análise, Nietzsche nos desafia a viver com coragem e alegria, a ver a beleza e o valor em todas as experiências e a transformar nossa vida em uma obra de arte pessoal. Este é o caminho para a verdadeira liberdade e felicidade, onde não apenas aceitamos nosso destino, mas o amamos profundamente. Nietzsche não pretende que sua doutrina do eterno retorno seja abordada de forma racional no sentido tradicional. Ela transcende a lógica linear e busca provocar uma resposta emocional e existencial. Ao desafiar-nos a confrontar a ideia de que nossa vida se repetirá infinitamente, ele busca uma reação visceral, uma resposta intuitiva que revele nossa atitude fundamental em relação à vida. Essa abordagem não se encaixa nos moldes tradicionais da razão, mas sim na esfera da experiência humana mais profunda e primordial. Nietzsche não busca fundamentar sua filosofia em uma lógica fria e calculista, mas em uma postura existencial e emocional diante da vida. Ele reconhece que a vida é cheia de irracionalidades e paradoxos, e que tentar impor uma lógica estrita sobre ela é uma forma de negação da sua natureza caótica e imprevisível. Absolutamente, adotar uma perspectiva que nos permita abraçar a vida, mesmo com todas as suas vicissitudes, pode ser uma escolha prática e empoderadora. O amor fati, ou amor ao destino, exige uma mudança profunda em nossa atitude em relação à vida. Em vez de resistir ou negar os aspectos difíceis ou dolorosos da existência, o amor fati nos desafia a aceitá-los como parte integrante do todo, a encontrar significado e valor em cada experiência, independentemente de sua natureza. Isso não é apenas uma questão de resignação passiva, mas sim de compromisso ativo com a vida, uma disposição para abraçar plenamente tudo o que ela tem a oferecer, tanto as alegrias quanto os desafios. É uma abordagem que exige coragem, aceitação e uma profunda confiança no processo da vida. Não é suficiente apenas aceitar passivamente o que acontece. É necessário um envolvimento ativo e uma celebração do nosso destino, não importa quão difícil ou doloroso ele possa ser. Exatamente. O amor fati nos desafia a encarar nossas adversidades com coragem e aceitação, a encontrar beleza mesmo nas situações mais difíceis. Em vez de lamentar ou resistir às dificuldades, somos convidados a abraçá-las como oportunidades de crescimento e aprendizado. Sorrimos diante da dor não porque gostamos de sofrer, mas porque reconhecemos seu papel na nossa jornada e confiamos em nossa capacidade de superá-la. Amar qualquer tragédia que nos ocorra não significa que ficamos felizes com o sofrimento, mas sim que encontramos um sentido mais profundo e uma lição valiosa em cada experiência, por mais desafiadora que seja. É uma maneira poderosa de viver, que nos permite encontrar paz e contentamento mesmo em meio à adversidade. Esse amor incondicional pelo destino é uma forma de resistência contra a desesperança e o ressentimento. O amor fati nos chama a ir além da mera resignação estoica diante das dificuldades. Não se trata apenas de aceitar passivamente o que acontece, mas abraçar ativamente cada aspecto da nossa vida, mesmo os mais desafiadores, com entusiasmo e gratidão. Em vez de apenas suportar as doenças, por exemplo,
Somos convidados a encontrar uma espécie de alegria apaixonada em nossa capacidade de enfrentar e superar esses obstáculos. É uma atitude profundamente afirmativa em relação à vida, que nos permite transformar até mesmo as experiências mais difíceis em fontes de crescimento e realização. Para Nietzsche, essa alegria não é uma mera aceitação resignada, mas um entusiasmo ardente que transforma a adversidade em uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Significa aceitar o seu sofrimento de braços abertos, acolhendo-o com um beijo e ansiando encontrá-lo repetidas vezes pela eternidade. Isso envolve uma reavaliação profunda de nossas atitudes em relação à dor e ao infortúnio, onde cada experiência, por mais dolorosa que seja, é vista como uma parte vital de nossa jornada. É uma das formas mais radicais de sabedoria que Nietzsche já expressou e parece quase inalcançável em sua perfeição. No entanto, ele acredita que é uma perspectiva digna de esforço para ser alcançada. O amor fati é um ideal elevado, que exige uma força de caráter extraordinária e uma capacidade de ver além das convenções e expectativas sociais. É uma prática constante de autossuperação e de transformação do sofrimento em algo positivo. Por fim, gostaria de oferecer 2 precauções sobre todos esses conselhos que merecem ser lembrados. Primeiramente, Nietzsche é conhecido por dirigir seus conselhos apenas a um tipo muito específico de pessoa, ao passo que o estoicismo se apresenta como uma filosofia para todos, desde escravos até imperadores. Nietzsche escreve explicitamente para um tipo de temperamento muito particular, um que só se satisfaz ao extrair até a última gota da vida. Ele se dirige ao que ele chama de espíritos livres, ou super-homens, indivíduos excepcionais que têm a força e a vontade de viver segundo os princípios do amor fati. Uma pessoa que naturalmente se inclina a enfrentar dificuldades e dor para fortalecer sua mente. Nietzsche acredita que esses indivíduos são capazes de transformar a dor e o sofrimento em fontes de poder e criatividade, vivendo uma vida que é uma obra de arte em si mesma. Para outros, uma abordagem diferente para alcançar a felicidade pode ser mais aconselhável. O amor fati e a filosofia de Nietzsche em geral não são prescrições universais, mas chamamentos para aqueles que sentem uma afinidade natural com esses ideais radicais. Além disso, é importante lembrar que a filosofia de Nietzsche não é uma receita para uma felicidade fácil ou imediata. Ela exige uma profunda introspecção e uma disposição para confrontar as verdades mais difíceis sobre a existência. É um convite para uma vida de intensidade e profundidade, mas também de grandes desafios e responsabilidades. Aqueles que se sentem atraídos por essa visão devem estar preparados para uma jornada exigente e, muitas vezes, solitária. Em resumo, Nietzsche nos desafia a transformar nosso entendimento da vida e do sofrimento, propondo uma abordagem radical que exige uma força espiritual e uma paixão pela vida incomuns. Seu conselho é destinado a aqueles que estão dispostos a abraçar a vida em toda a sua complexidade, transformando cada experiência em uma oportunidade para crescimento e autoexpressão. Para outros, filosofias mais acessíveis e universalmente aplicáveis, como o estoicismo, podem oferecer um caminho mais adequado para a felicidade e a realização pessoal. O tipo de felicidade que Nietzsche promete está do outro lado de uma grande quantidade de dor. Segundo ele, é essa dor que aprenderemos a apreciar. No entanto, antes de embarcar nessa jornada, é importante ter cautela. Para aqueles que não desejam essa dor extrema e alegria intensa, Nietzsche sugere que caminhos mais moderados, como o estoicismo, poderiam ser preferíveis. Enquanto o estoicismo também busca a serenidade diante das adversidades, Nietzsche propõe uma abordagem mais apaixonada, onde a dor é abraçada e transformada em uma fonte de crescimento e vitalidade. E a outra observação é uma breve recomendação sobre como abordar os conselhos de Nietzsche de maneira prática. É importante lembrar que Nietzsche muitas vezes escreve a partir de um lugar de profunda frustração, especialmente em suas obras mais tardias. Ele parece quase irritado com as lacunas deixadas pela filosofia, como ignorar outros caminhos para a felicidade ao promover apenas aqueles em que renunciamos nos nossos desejos,
e vivemos vidas estéticas. Neste contexto, mais do que em qualquer outro, encorajo você a analisar criticamente quais aspectos da filosofia de Nietzsche são realmente aplicáveis para você e quais você prefere não adotar. É importante considerar que as ideias de Nietzsche são profundas e muitas vezes desafiadoras, e nem tudo pode ressoar com cada pessoa. Também é importante considerar que Nietzsche mesmo era um homem profundamente infeliz, e talvez isso seja relevante ao analisarmos seus conselhos sobre como viver uma vida feliz. Isso certamente deixa mais de um pensativo, levantando questões sobre a autenticidade e a eficácia de suas ideias quando aplicadas à vida prática. A vida e o trabalho de Nietzsche são complexos, e sua própria experiência pessoal pode ter influenciado suas ideias de maneiras profundas e às vezes contraditórias. Para concluir, cito uma das minhas frases favoritas do pensador alemão: aquele que luta com monstros deve ter cuidado para não se tornar ele mesmo um monstro. E lembre-se de que, se você olhar por muito tempo para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Muito obrigado por assistir até o final. Gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo qual ensinamento de Nietzsche poderia ou já ajuda a sua vida. Gostaria também de recomendar a você nosso e-book Como Aplicar o Estoicismo no Dia a Dia. Até a próxima!